O chamado que alcança você agora não surge por acaso, não nasce do silêncio comum e não depende da curiosidade. Ele se apresenta como um despertar urgente, porque há algo no seu espírito que precisa ser revelado antes que a porta se feche. A parábola das 10 virgens expõe um segredo decisivo para a vida de quem caminha na fé. Nem todos que aguardam a chegada do esposo estarão prontos quando o grito da meia-noite ecoar. Neste vídeo, você descobrirá por que algumas lâmpadas ardem com força, enquanto outras se apagam exatamente no momento em que a presença do esposo se manifesta. O advento não é apenas um tempo litúrgico, mas um treinamento interior. Ele separa a vigilância verdadeira da expectativa superficial. Você verá como o azeite, tantas vezes mencionado de forma simbólica, revela a condição invisível do coração humano. Você compreenderá por que a demora do esposo não significa ausência, mas preparação. E entenderá a razão pela qual algumas almas não constroem a intimidade necessária. Mesmo caminhando ao lado da fé, faltou-lhes profundidade para serem reconhecidas quando o tempo definitivo chega. Ao longo deste vídeo, você será conduzido a uma leitura profunda e espiritual, onde cada elemento da parábola se transforma em um espelho, revelando áreas da vida que exigem decisão, prontidão e constância. Nada será deixado na superfície. Você encontrará respostas sobre o azeite, sobre a espera, sobre o chamado pessoal e sobre o momento em que Deus intervém sem aviso prévio. Prepare-se para ver o advento sob uma luz que poucos já experimentaram. A noite espiritual é o cenário onde a verdade sobre cada alma se revela com maior clareza. O advento utiliza essa imagem para ensinar que a fé não se sustenta apenas na luz do dia, quando tudo parece evidente, mas cresce justamente no período em que os sentidos naturais já não oferecem garantia alguma. A parábola apresenta todas as virgens aguardando o esposo, mas somente aquelas que compreendem a vigilância silenciosa perseveram. Elas conseguem manter a chama acesa quando a escuridão se aprofunda. Essa noite representa o intervalo entre a promessa e o cumprimento, onde muitos se cansam, mas poucos perseveram. A espera se torna uma prova de maturidade. A noite estende o tempo, fragiliza impulsos e expõe o que estava oculto. Alguns desistem por acreditar que o silêncio indica abandono, mas os prudentes utilizam esse período para consolidar aquilo que não depende de circunstâncias: fidelidade, constância e preparação interior. A mensagem é clara. A demora do esposo não enfraquece a promessa, apenas revela quem realmente aprendeu a esperar. Este é o ponto onde muitos se perdem e poucos avançam. É nesse ambiente de aparente imobilidade que o verdadeiro discípulo aprende a confiar, mesmo quando não vê movimento aparente. Por isso, compreender o simbolismo da noite espiritual é fundamental para entender toda a parábola. A atitude diante da espera define o destino final. O azeite, tão discreto no texto bíblico, torna-se o elemento central que separa as prudentes das despreparadas. Ele não simboliza um objeto físico, mas a construção diária de uma vida interior que não pode ser improvisada quando o esposo se aproxima. O azeite representa tudo aquilo que é cultivado longe dos aplausos. No silêncio da alma, nos gestos constantes que não dependem de emoção momentânea. Ele é formado por escolhas repetidas, por renúncias que fortalecem a luz e por compromissos que permanecem firmes, mesmo quando ninguém observa. A parábola mostra que todas possuíam lâmpadas, mas nem todas tinham o que mantinha a chama viva. Essa diferença revela uma verdade profunda. Não basta carregar símbolos da fé. É necessário possuir a substância que sustenta a fé. O azeite mostra que existe preparação que não pode ser emprestada, dividida ou adquirida no último instante. Ele precisa ser acumulado antes da necessidade, garantindo luz quando o inesperado chega. A ausência do azeite representa uma vida espiritual construída apenas na aparência, sem profundidade para atravessar a noite. Já a presença abundante revela maturidade, prontidão e intimidade cultivada de forma constante. A parábola torna evidente que o esposo busca a luz verdadeira, nascida de um coração abastecido pela perseverança.
Duas forças determinam o destino espiritual: o impulso inicial e a manutenção constante. Todas as virgens começaram com entusiasmo, pois todas saíram ao encontro do esposo. Porém, apenas as prudentes compreenderam que o caminho não exige apenas início fervoroso, mas continuidade sustentada. O impulso move a primeira decisão, mas é a manutenção que assegura a chegada ao objetivo. Essa distinção define quem deseja a presença do esposo e quem realmente se prepara para recebê-lo. A fé baseada no impulso inicial se desgasta rapidamente. Ela depende da emoção e da expectativa de rapidez. Quando a demora se prolonga, a motivação diminui e a lâmpada se apaga. A fé sustentada pela manutenção constante permanece firme, porque não depende de condições externas. Ela nasce da disciplina espiritual e da prática contínua. A parábola revela que o esposo busca não quem começou, mas quem permaneceu. A manutenção demonstra compromisso, maturidade e desejo de intimidade. Sem ela, o impulso inicial se torna gesto vazio. A prontidão não se constrói em um momento, mas na somatória de escolhas feitas ao longo da caminhada. A porta que se fecha não é castigo, mas consequência natural das escolhas da jornada. A porta marca o limite do tempo concedido para se preparar. Enquanto aberta, cada pessoa pode fortalecer sua luz, ajustar sua caminhada e aprofundar sua intimidade espiritual. Quando se fecha, confirma a realidade construída antes da chegada do esposo. Há um momento em que a oportunidade se transforma em resultado. Para as prudentes, é a entrada triunfante para a celebração nupcial. Para as despreparadas, ela revela que aquilo não cultivado antes não pode ser improvisado no instante final. Nada que não foi desenvolvido pode ser criado às pressas. A porta manifesta a justiça divina, que confirma o que cada coração escolheu. O momento do encontro não transforma quem não quis ser moldado. A porta se fecha para mostrar que cada decisão e cada hábito formam o destino vivido quando o esposo chega. Ela é marco definitivo que chama a responsabilidade e prontidão. A demora do esposo revela a pedagogia divina que amadurece o coração. Deus utiliza o tempo de espera como instrumento de purificação e fortalecimento. Quando o esposo tarda, aquilo que estava oculto surge. A fé impulsiva perde força, a fé enraizada se firma. A demora expõe fragilidades, mas revela virtudes que só surgem quando a alma persevera. Não é abandono, mas preparação profunda. A demora não altera a promessa. Ela prepara o terreno para que a promessa encontre quem está pronto. A espera gera profundidade, disciplina e intimidade. Os prudentes resistem porque sabem que o esposo virá no momento perfeito. Já os despreparados revelam compromisso superficial e imediatista. A prontidão nasce da constância, não da velocidade. Cada minuto de espera é oportunidade de ampliar o azeite interior e fortalecer a alma. Os ruídos da noite representam distrações que desviam a alma da vigilância. A noite espiritual não é silenciosa. É cheia de vozes e estímulos que tentam esvaziar o azeite. Os ruídos modernos surgem como ansiedade, comparações, pressa, desânimo e distrações que drenam energia espiritual. As prudentes preservam foco, protegem o azeite e evitam o que reduz sua luz interior. Já as despreparadas cedem ao ritmo acelerado e perdem propósito. A vigilância é combate interior diário. Os ruídos revelam o que a alma valoriza, onde se dispersa e como se fragiliza. Eles convidam ao fortalecimento. Compreender esses ruídos é essencial para manter a lâmpada acesa. As lâmpadas representam a identidade espiritual. A chama revela quem cultiva a profundidade e quem se perde na negligência. A lâmpada mostra disciplina e fidelidade. Todas receberam lâmpadas iguais, mas a diferença estava na capacidade de mantê-las acesas. Deus oferece a todos as mesmas possibilidades, mas o brilho depende das escolhas. A luz revela se a alma deseja o encontro ou apenas espera sem preparação. A identidade espiritual se mostra na forma como a luz enfrenta o tempo, o silêncio e as dificuldades.
Uma chama constante demonstra maturidade. Uma chama frágil revela negligência. O grito da meia-noite é intervenção divina inesperada. Ele rompe a rotina e expõe quem está pronto. A meia-noite simboliza o limite entre promessa e cumprimento. O chamado surge quando a alma menos espera. Para os prudentes, confirma preparação. Para os despreparados, revela falta irreversível. A vida espiritual exige prontidão constante. O momento decisivo não transforma quem rejeitou o silêncio formador. A frase do esposo às despreparadas revela a ausência de intimidade construída. O conhecimento bíblico nasce da convivência e da prática diária. O esposo não reconhece quem não cultivou vínculo. Não basta estar próximo fisicamente ou frequentar ambientes espirituais. A familiaridade nasce da intimidade. As prudentes são reconhecidas porque mantiveram vigilância e luz interior. As despreparadas ouviram palavras duras porque não construíram autenticidade. A fé não se improvisa. A prontidão nasce de constância, vigilância ativa e desejo de intimidade. A transformação exige práticas constantes. A constância silenciosa fortalece o coração. As pequenas fidelidades acumulam azeite para enfrentar a noite. A vigilância ativa exige discernimento e intencionalidade. Ela evita o que consome a luz interior. A disposição interior conduz à profundidade da oração e firmeza da fé. A prontidão é soma de ações repetidas ao longo da caminhada. A fala final do esposo é chamada direta ao coração. Ele convoca decisão madura e desperta a consciência de que a porta ainda está aberta. O azeite não será acumulado por outro. O caminho exige responsabilidade e entrega. Cada ato de fidelidade alimenta a chama que ilumina o caminho. Nada se perde na vida espiritual. Tudo vira luz. O esposo deseja encontrar a alma desperta e fortalecida. Ele convida a cultivar intimidade e acender a chama da prontidão. O encontro chegará. A conclusão une símbolos e ensinamentos em chamado existencial. O advento é tempo de revisar escolhas e reconhecer a urgência da preparação. Cada detalhe aponta para a realidade espiritual concreta. A vigília é essencial. A mensagem se dirige ao presente. A parábola não cria medo, mas consciência. O tempo da graça está aberto. A preparação começa agora. A luz fortalecida é resposta clara ao chamado divino. Quem vigia, avança com segurança. O caminho das prudentes permanece disponível. A prontidão não exige perfeição, mas decisão. O esposo se aproxima. Cada gesto constrói a luz do encontro. O coração preparado reconhece a voz que chama na meia-noite e corre ao encontro daquele que sempre esperou.